Olá, meus amigos. O nosso encontro de hoje é para falarmos do tema quais são os seus talentos e o que você tem feito com eles. É um tema bastante significativo se nós levarmos em consideração as dificuldades que nós temos, não é? Para identificar algumas capacidades intrínsecas que muitas vezes nós temos e por vezes desconhecemos, não é? E aí deixamos de produzir com aquilo que nós poderíamos estar produzindo, de forma a nos tornarmos, pessoas mais importantes para nós mesmos, para a nossa sociedade, e com isso dar um sentido grandioso para as nossas vidas. Então, muitas pessoas sentem-se desmotivadas com a vida, com o trabalho, por acreditarem não possuir capacidades especiais e assim elas alegam infelicidade. Às vezes a gente passa uma vida se perguntando o que eu poderia estar fazendo de melhor, ou com tudo aquilo que eu encontro ao meu lado, com os recursos que eu tenho, de que forma que eu poderia estar me utilizando disso para me tornar uma pessoa mais feliz, Hoje a gente observa que existe aí meio que uma preocupação geral das pessoas, em se questionarem a respeito da felicidade, muitas estão em busca da felicidade sem ainda entender o que significa a felicidade. Então, muitas acreditam que a felicidade está na conquista de bens materiais, outras entendem a felicidade se passarem pela vida viajando para lugares paradisíacos. Outras acreditam na felicidade de uma forma mais simples. Olha, se eu tivesse uma família mais equilibrada, eu seria feliz. Outras, se eu tivesse um emprego bom, se eu tivesse um bom salário, eu seria feliz. Enfim, cada um tem aí um conceito de felicidade. Mas de uma forma geral, todos nós estamos buscando essa tal felicidade. É que muitas vezes a gente está buscando isso fora e desconhece que esse caminho é um caminho interior, é um caminho onde a gente possa estar se autoavaliando, para que a gente, dessa forma, passe a saber o que de fato significa se sentir feliz. E a gente vai, com a idade vai chegando e a gente vai percebendo que por mais coisas que a gente conquiste no mundo de fora, parece que vai estar sempre ali um vazio, rondando a nossa vida, rondando o nosso coração. E aí quando a gente já meio que conquistou algumas coisas que a gente considera importantes, como uma estabilidade financeira, uma estabilidade no trabalho, já construiu família, os filhos já estão grandes, e aí a gente começa a se fazer algumas perguntas, e é como se nós estivéssemos tendo um tempo maior para a gente se olhar, E aí esses questionamentos de cunho mais espiritualistas, eles acabam tomando conta um pouquinho mais do nosso tempo, da nossa mente, dos nossos pensamentos, E aí uma pessoa recentemente estava contando para mim o seguinte, Ela disse assim, olha, recentemente o marido dela começou a relatar aí uma certa insatisfação, Ele estava super desmotivado com o trabalho, mas como ele é concursado e não tem outra habilidade que julgue satisfatória, então ela alega que ele estava tendo uma certa dificuldade para se desvencilhar desse trabalho concursado e quem sabe assim encontrar uma outra forma, de desenvolver algo que pudesse lhe fazer mais feliz, ele pudesse perceber que nessa outra busca ele iria potencializar mais as suas capacidades. E aí ela falou o seguinte, que ele gostaria de mudar sim, mas até tentou alguns cursos, mas não teve portas abertas, Diz que ele não ama o que faz no trabalho, e busca fazer algo que ama, mas agradece o que tem de alguma forma, mas com tudo isso ele ainda se cobra, Então veja,
Às vezes a pessoa está tentando buscar fazer alguma coisa, encontrar, né, ao fazer alguma coisa que ela ame, mas esquece-se que a gente precisa aprender a amar o que faz. Isso não é uma tarefa fácil, mas ela é simples, né? Por que ela é simples? Porque não requer aí nenhum processo de engenharia complexo, nenhum cálculo matemático, né? Nenhum expediente de arquitetura, para que a gente entenda essa necessidade de começar a amar aquilo que a gente está fazendo, né? É um treinamento. E qual seria a fonte para nutrir esse amor por aquilo que a gente está fazendo? É a gratidão, né? A gente precisa começar a olhar mais as coisas que a gente tem ali à nossa disposição, né? No caso aí o trabalho, que ele relata que deixa ele um pouco infeliz, né? E aí ele desenvolver um amor por aquele trabalho. E como é que a gente vai fazendo isso? É na prática do dia a dia, né? Às vezes aquela rotina do dia a dia, ela de fato, ela se torna um pouco cansativa, ela se torna um pouco desgastante, né? Porque às vezes é aquela luta diária de problemas que parecem não ter fim, situações complexas do cotidiano profissional, né? Que envolve ali uma grande disposição de energia, e isso de fato vai cansando um pouco a gente, né? Mas a gente precisa mudar às vezes a forma com que a gente está se envolvendo com aquilo. E isso não depende de condições externas, depende sim de condições da boa vontade, né? Uma condição de se voltar com outro tipo de energia interior que nos dê essa retaguarda de forma a ir levando isso de uma maneira mais interessante. Porque tudo no final acaba virando rotina. Se a gente observar do lado externo, né, a rotina por si só, ela vai criando um mecanismo para que as coisas se organizem. Então quem tem que mudar somos nós. Então nós podemos mudar o nosso trajeto ali ao longo do trabalho, né? O caminho que eu faço todos os dias, eu posso buscar fazer um caminho diferente, né? Eu posso procurar usar uma roupa diferente para ir trabalhar, pensar numa imagem, né, diferente, construir uma imagem diferente, tentar no dia a dia com os meus colegas se relacionar de uma forma mais interessante, né? Ou seja, isso depende só da gente, não depende das outras pessoas. É que assim, às vezes a gente fica meio desmotivado com as coisas que estão acontecendo, isso vai nos abatendo, mas a gente não pode permitir isso. Até porque no primeiro momento nós não buscamos isso, né? Segundo o que a gente estava vendo aqui nesse caso, essa pessoa ela buscou, né, esse concurso e ela foi aprovada. Quer dizer, ela se colocou à disposição, né, de fazer uma prova e foi aprovada no concurso. Então, assim, é claro que a pessoa não vai ficar ali infeliz pela vida toda, porque depois de um determinado momento ela descobre que ela pode sim fazer outras coisas. Mas aí qual é a grande sacada? É a gente continuar buscando se desenvolver, buscar fazer novos cursos, voltar a fazer uma faculdade, né? Ou seja, pegar dessas nossas capacidades, dos recursos que nós temos, da nossa disposição física, da nossa saúde mental, intelectual, física, e colocar em função daquilo que a gente pretende. Eu quero sair de uma situação que não me é confortável hoje, que eu percebo que eu não consigo colocar ali todas as minhas capacidades, né? E sinto dentro de mim que eu poderia mudar, mas isso vai requerer de mim um esforço, vai requerer de mim uma vontade, e aí eu tenho que ter alguns objetivos, e dentro desses objetivos, né, estabelecer algumas metas, e aí em cima delas a gente vai aos pouquinhos trabalhando. A nossa vida hoje, ela é assim, se a gente pegar com relação ao nosso passado, a gente vivia aí no máximo 60, 70 anos, né?
Na época de Jesus, por exemplo, me parece que as pessoas chegavam no máximo a 40 anos. Hoje, nós estamos com uma previsão de vida na faixa de 75, 80 anos, 85, algumas pessoas chegam aos 100 anos produzindo, né? Então, se a gente pensar dentro desse sentido, a gente tem muito ainda para construir. Agora, é claro que dentro dessas expectativas que eu tenho, eu preciso compreender o que eu realmente vou ter que renunciar. Eu vou precisar renunciar a alguns gozos mundanos, algumas predileções, algumas coisas que eu gosto ou que supostamente me fazem bem, eu vou ter que renunciar, porque essa minha nova escalada vai exigir de mim novos recursos interiores, um fortalecimento interior. Então, para isso, eu vou precisar compreender que eu vou ter que abrir mão de algumas coisas, né, para que outras de maior grandeza possam acontecer, ok? Então, vamos lá. Existem aquelas pessoas que apenas reclamam da vida sem nada fazer para melhorar. Quer dizer, isso é um caminho péssimo. Não adianta a gente ficar se lamentando, né, do nosso trabalho, do chefe, dos amigos que rodeiam ali a nossa atmosfera profissional, né, se a gente nada procurar fazer para melhorar. Então, a pior opção aí nesse caso é não fazer nada. Não adianta a gente todos os dias ir para o trabalho e não procurar modificar aquilo. Como disse, é uma questão interior, então eu posso sim criar mecanismos para que eu quebre aquela rotina que tanto tem aí me maltratado. Outras pessoas possuem grandes oportunidades de progredir material e espiritualmente, porém desprezam as chances que se aproximam, negligenciam seus potenciais e reclamam do cenário que vivem e se acomodam com a vida infeliz que dizem possuir. Esse é o pior caminho, né, pessoal? Porque, veja, isso daí vai criando uma atmosfera interior muito danosa. Isso vai fazendo com que a gente vá se desmotivando, a nossa energia vai baixando, a gente não vai vendo mais alegria em fazer aquilo, e isso, consequentemente, vai fazer com que a gente se torne uma pessoa improdutiva, desmotivada, infeliz. E aí, com tudo isso, a gente não encontra forças para retomar um direcionamento para nossas vidas e aí, quem sabe, se encontrar com algo que se encaixe com aquilo que eu realmente tenha mais capacidade para fazer. Às vezes, no caso daquele concurso que a gente falou, daquele caso, né, anterior, a pessoa prestou um concurso, mas depois ela descobre que ela não tem grandes capacidades para desenvolver aquilo. Mas, às vezes, estava buscando ali naquele momento uma estabilidade financeira, conseguiu, pronto, acabou, né? Agora eu já consegui ali alguns recursos que me deu uma sustentação, bola para frente. Vou continuar aí tentando outras coisas, né? E garantia nós não temos nenhuma, diga-se de passagem, né? Não vamos esperar que, como disse ali, né, ele fez alguns cursos, alguma coisa, e as portas não se abriram. Mas quem disse que essas portas vão se abrir facilmente? Não vão, não. Às vezes a gente tem que passar uma vida tentando, né? 4, 5, 6, 7, 8, 10 vezes tentando alguma coisa. A gente não pode desistir. Desistir é o pior caminho. Nós sempre temos que imaginar que nós temos capacidade, temos potencial, temos recursos. É olhar para isso e colocar a nossa inteligência para o nosso próprio bem. Usar do nosso recurso disponível, canalizá-lo, a fim de que a gente tenha como construir alguma coisa que nos deixe realmente capaz ali de nos sentirmos felizes, né? Certos indivíduos esperam ganhar na loteria para fazer o bem. Isso é muito comum, né? As pessoas falam assim, puxa vida, se eu ganhasse na loteria eu ia fazer tanta coisa, né? Mas elas passam uma vida
esperando essas coisas acontecerem, né? Que mais parece um milagre, a gente sabe milagre não existirem, né? E elas ficam ali esperando às vezes um príncipe encantado, né? Para que elas se sintam melhores amparadas, para que então, através desse amparo, encontrem alguma força que as façam evoluir, que as façam avançar. Mas essa energia, ela está dentro de nós. A gente não pode ficar esperando que alguma coisa de fora aconteça. Eu vou ganhar na loteria. Vai surgir uma pessoa na minha vida, né, que do nada vai fazer com que eu me reencontre com a minha felicidade. Aí é o caso de terceirizar, né, a felicidade para uma outra pessoa. Isso é acreditar em milagre. Eu não posso imaginar que alguém de fora possa chegar para dar uma sustentação para a minha vida material, para a minha vida espiritual, se eu sou dotado dessas mesmas capacidades inatas em todos nós, que é a inteligência e o raciocínio. Por que não utilizar desses recursos para construir a minha própria vida, para direcionar a minha própria vida, ao invés de eu acreditar que alguém de fora vai chegar, né, e vai fazer isso por mim? A pior coisa que pode existir é a gente terceirizar a nossa vida para alguém, porque a qualquer momento algo possa acontecer e essa pessoa simplesmente resolver, né, tocar aí a vida dela por um outro caminho. E aí eu vou dizer o quê? Né? Que aquela pessoa foi a responsável agora pela minha infelicidade? Possivelmente sim, né? Porque se eu atribuir a ela, terceirizei a ela a possibilidade de ser feliz, então a minha infelicidade também eu só tenho a quem atribuir? A ela, né? Porque eu não fui capaz de dirigir a minha própria vida, né? Talvez a vontade de se tornarem pessoas importantes para o mundo, alimentada por orgulho, né? Alimentada pelo ego, pela vaidade, né? Pode fazer com que a gente se sinta uma pessoa um pouco baixo astral. Então, é importante que eu consiga me autoanalisar e ver, né, por que eu não estou conseguindo me sentir feliz com o que eu tenho. Por que naquele cargo que me foi destinado, eu às vezes não me sinto tão produtivo? Será que eu estou me comparando a algo ou a alguém? Né? Será que eu estou deixando de tomar as minhas responsabilidades, aquilo que me foi confiado, né, para que eu possa progredir com aquilo e transformar aquilo em algo grandioso? Muitas vezes a gente, naquele desejo de se sentir pessoas importantes, a gente acaba inconscientemente se comparando às outras pessoas. E aí sim a gente não vai ser feliz nunca, né? Não é um trabalho com destaque que possa fazer com que eu me sinta alguém importante e feliz. É o destaque que eu dou para o meu trabalho. É ao contrário, pessoal. Eu posso simplesmente fazer um trabalho muito simples e resolver fazer ele com todo o meu amor e transformar esse meu trabalho em algo realmente importante. A importância para o trabalho quem dá somos nós, né? Porque todo trabalho é importante. Tudo aquilo que existe na Terra que compete ao homem fazer, é dado a isso um grau de relevância. E nós precisamos descobrir qual é a importância daquilo que nós somos convidados a fazer, de acordo com as nossas capacidades, né? Diga-se de passagem. E aí sim, eu colocando à disposição dessa tarefa, né, essa minha melhor energia, eu consigo fazer disso algo importante, né? Então talvez seja aí um ego ferido, tá certo? Que está fazendo com que eu me sinta um pouco desmotivado. Talvez eu esteja me comparando a alguém do meu lado
E isso, naturalmente, não será produtivo, né? E talvez, se eu continuar pensando assim, não é o fato de eu trocar de trabalho que vai fazer com que eu mude essa minha visão de infelicidade que eu, às vezes, continuo alimentando, né, na minha alma.